Olá, graça e paz a todos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que é teologia pentecostal. Eu ando vendo muitos vídeos, literatura, artigos estão sendo escritos, podcasts, materiais, que estão sendo lançados sobre teologia pentecostal. Então, surgem dúvidas, surgem polêmicas, existem alguns debates feitos, É importante a gente mencionar que o movimento pentecostal, como nós o conhecemos hoje, ele geralmente é acreditado seu início no início do século XX, avivamento à Rua Azusa, bem no iníciozinho, 1906, 1907, ali nos Estados Unidos, quando igrejas começam a dizer que estão sendo avivadas, de pessoas recebendo a experiência do batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Esse movimento se espalha, pelo mundo todo, chega ao Brasil em 1910 com a Igreja Congregação Cristã do Brasil, 1911 com a Igreja Assembleia de Deus, que em 1911 ela começa com outro nome, Missão da Fé Apostólica. Ela passa a usar esse nome nos Estados Unidos a partir de 1914 e no Brasil a partir de 1918. E existe, quando se estuda o pentecostalismo brasileiro, geralmente diz que houve três ondas, A primeira onda, 1910 a 1950, que é basicamente com essas duas denominações, surgimento e crescimento delas, Assembleia de Deus e Congregação Cristã no Brasil. Na década de 50 e início da década de 60, aí surgem também igrejas, do chamado pentecostalismo clássico, Então, além dessas duas, surge também na década de 50 que no Brasil, nos Estados Unidos já existia a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Brasil para Cristo e no iníciozinho dos anos 60 a Igreja Deus e Amor. Então aí, até o início da década de 60, fechava o chamado primeiro ciclo. O segundo, ele inicia nos anos 60 e 70 com o chamado movimento da renovação espiritual. Então, na década de 60, nos Estados Unidos, surge lá o movimento da renovação carismática católica, e aqui no Brasil o movimento de renovação, chamado renovação espiritual, nas igrejas históricas, reformadas, tradicionais. Então, igrejas como a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista, Igreja Batista, e fiéis, membros, pastores começam a receber a experiência do batismo com o Espírito Santo e dá origem às chamadas igrejas renovadas, Batista renovada, Presbiteriana renovada, Metodista, Wesleyana, Metodista, e aí vai surgindo, É um movimento chamado renovação espiritual, ou como hoje na academia ele é chamado de igrejas carismáticas, Na academia hoje na época se falava renovação, mas hoje o termo que se utiliza hoje nos livros, na academia, é um movimento carismático. E aí, no fim dos anos 70, anos 80 em diante, surge então essa foi a segunda onda. A terceira com as chamadas igrejas neopentecostais. E o surgimento é a partir de 1977, que é justamente o ano do
surgimento da Igreja Universal do Reino de Deus, e depois vem outras, né? E diversas outras, né? Mas algumas estão aí famosas, como Sara Nossa Terra, né? E que vão surgindo, né? Igreja Internacional, da Graça, Mundial, do Poder de Deus, Bola de Neve e tantas outras que vieram surgindo. Hoje, as igrejas Church, então essas três ondas. Isso dentro da historiografia, né, do movimento. Ao mesmo tempo, o movimento pentecostal cresce no Brasil, mas cresce em várias partes do mundo, né? Cresce nos Estados Unidos, ele cresce na Europa, mas hoje, né, existe já de uns 20 anos para cá, há escritores falando que o eixo do cristianismo está se deslocando no mundo, né, do norte para o sul global. Então, com o enfraquecimento, né, e diminuição de protestantes na Europa, ali que iniciou, né, o protestantismo, né, a reforma protestante foi na Europa, mas agora, há 100 anos atrás, se no norte que estava a maioria dos protestantes evangélicos, né, Europa e Estados Unidos, hoje há uma mudança. Então hoje há um forte crescimento de igrejas na Ásia, África e América Latina. Então é por isso que autores estão dizendo que está havendo uma mudança no eixo global da questão do cristianismo, né? E aí o Brasil tem um papel muito fundamental, porque ele é um dos países que está tendo um dos maiores crescimentos de evangélicos no Brasil. E a maioria desses evangélicos são pentecostais, né? São pentecostais. Então aí, por isso a importância da questão de se falar sobre o movimento pentecostal. Então no Brasil houve uma explosão. Se em 1970 tinha 3, 4% de evangélicos no Brasil, hoje se fala em 31%, com expectativa de chegar a 50% dentro de pouco tempo, né? Esse crescimento de evangélicos no Brasil tem provocado uma mudança no país que até agora parece que não se conseguiu medir ainda essa proporção. Tal ponto que está influenciando na questão cultural, na questão até política do país, né? Está tendo uma mudança, esse crescimento está influenciando outras coisas. Mas o que creem os pentecostais? E é aí que nós vamos falar sobre o tema, né? Que é teologia pentecostal. O que creem os pentecostais? Eles são uniformes? Todos creem da mesma forma? Não é uniforme, né? E se para início de conversa, a gente tem que saber que dentro do protestantismo, quando se fala em doutrina do Espírito Santo, para dizer uma doutrina, eu não estou nem falando de outras doutrinas, como escatologia, doutrina das últimas coisas, eclesiologia, soteriologia, doutrina da salvação, eclesiologia, doutrina da igreja, só para ficar na parte na pneumatologia, ou seja, doutrina do Espírito Santo. Existe protestantes que seguem uma linha de raciocínio chamada cessacionismo. O que significa isso? Significa que eles creem que os dons espirituais, conforme a gente vemos manifestos no livro de Atos dos Apóstolos, eles ficaram restritos à era apostólica. Então, a partir do ano 100, com a conclusão do cânon sagrado do Novo Testamento, então esses dons cessaram naquele período. Então, por isso, cessacionismo. Existe uma outra linha de pensamento que é continuismo. O nome já explica ela.
Ou seja, essa linha de raciocínio crê que os dons espirituais, conforme vemos manifestos no Novo Testamento, eles continuam durante a história da Igreja até os dias de hoje, né? Então ele é chamado de continuismo. É bom a gente entender o seguinte também. Nem todo pentecostal é um continuista. Sim. Todo pentecostal acredita que os dons espirituais continuam, crê na contemporaneidade dos dons espirituais. Mas nem todo continuista é um pentecostal. Porque existem algumas linhas específicas. E a principal delas está sobre a questão como se entende a teologia, o ensino sobre batismo com o Espírito Santo. É aí que está a diferença fundamental, né? Entre alguém que é simplesmente continuista e o outro que é pentecostal. Porque tem continuista que ele crê que os dons continuam, mas não necessariamente crê que a experiência do batismo com o Espírito Santo seja uma experiência distinta da experiência da regeneração, do novo nascimento. Porque existe quem crê que batismo com o Espírito Santo e regeneração, novo nascimento, é uma única experiência. Então, toda pessoa convertida, salva, que foi regenerada, nasceu de novo, ele foi batizado com o Espírito Santo. Isso é o entendimento. Existe quem crê, mas os pentecostais não creem sim. Os pentecostais creem que é uma experiência distinta da salvação, né? Então, regeneração e batismo com o Espírito Santo é uma experiência, é um poder, é um revestimento de poder para testemunhar. Então, é sobre isso, essas diferenças são bem básicas, bem fundamentais, né, que a gente tem que entender. E mesmo também entre os que creem que batismo com o Espírito Santo seja uma experiência distinta, há uma divergência de opinião também no seguinte: existe aqueles que creem que batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação, né, da regeneração, é um revestimento de poder, mas não necessariamente ele necessita de ter a evidência externa no falar em línguas. E há aqueles que creem o contrário, que para que essa experiência seja recebida pela pessoa, só pode ser assim se houver a evidência externa de falar em outras línguas. Aí quando a gente vai ver inúmeros autores, né, aí a gente vai ver livros que foram escritos, né, de pessoas que creem de uma forma, né, ou creem de outra. Geralmente no pentecostalismo assembleiano, né, na Assembleia de Deus, acredita-se dessa forma, que são duas experiências distintas, regeneração e batismo com o Espírito Santo, e a experiência do batismo com o Espírito Santo ela só é considerada que a pessoa foi batizada se houver falar em outras línguas. É o sinal externo, né? E aí a gente vai ver autores, né, famosos, que divergem, né, sobre isso aí. A questão da teologia pentecostal, da forma como ela vem sendo formulada no decorrer das décadas, dos anos, a gente vê que, por exemplo, na questão da academia, até a década de 70, não havia muitas obras nesse sentido. Não que não houvesse obras de pastores, teólogos pentecostais. Sim, havia, né? Aqui no Brasil, por exemplo,
dentro da Assembleia de Deus, um livro que era muito lido, né, no Brasil, há uns anos atrás, era Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, né? Meyer Perma, um autor, né, que foi traduzido aqui no Brasil por um missionário que viveu aqui muitos anos, Laurence Olson, né? O nome Laurence Olson, né? Mas aqui no Brasil chamava Laurence Olson. E ele traduziu, né, essas obras. E então tinha o próprio Laurence Olson, autor de livros, né, aqui no Brasil, como Plano Divinos através dos séculos, fala sobre o dispensacionalismo. A gente tinha autores como Emílio Conde na história assembleiana, né, e tantos outros, Abraão de Almeida, Raimundo Ferreira de Oliveira, muito na área de heresiologia, e pastor Antônio Gilberto, né, que era considerado o nosso maior teólogo, né, de mestre assembleiano, que escreveu tantos livros e muito contribuiu para a teologia pentecostal no Brasil. Mas assim, na questão acadêmica, a nível até de mundo, havia autores que escreviam livros, né, falando, não, a experiência de batismo com o Espírito Santo e regeneração é uma só, né? E como John Stott, né, e outros autores que falavam, olha, existem partes didáticas, né, e descritivas na Bíblia. Só se faz doutrina com as partes didáticas. Então, no Novo Testamento eram os evangelhos e as epístolas. E partes descritivas, aí não se referindo a Atos dos Apóstolos, não. E esse conceito aí mexeu muito por uma resposta pentecostal nos anos 70. Então, começa então nos anos 70 e 80 principalmente a surgir livros tentando contestar essa visão, né? E quando surge tentando contestar isso, surge ensinando sobre Lucas e Atos, né? Então aí a gente vê Howard Marshall, né, William e Robert Menzies, e vão surgindo autores, né, Roger Strong, focando na teologia carismática em Lucas Atos, né, dizendo que não, Lucas não era só um historiador. Lucas, o argumento é esse, Lucas também era um teólogo. Lucas, o tomo Lucas e Atos era um tomo só, né? Então ele fez doutrina historiografando, conforme ele contava a história. Então, tanto no Evangelho, como também em Atos, ali tem doutrina, ali tem teologia. E a base da teologia pentecostal é o livro de Atos, que também não é só história, mas também teologia. Então, e aí a argumentação sobre as línguas seria evidências justamente as experiências que tem no livro de Atos, né? Atos capítulo 2, 120 recebendo o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Atos capítulo 10, casa de Cornélio. Atos capítulo 19, os discípulos em Éfeso. Existe também o texto de Atos capítulo 8, mas tanto Atos capítulo 8 como depois da conversão de Paulo em Atos 9, não é registrado ali que houve uma manifestação de língua. Até é registrado que houve um sinal externo que até fez o ex-mago Simão querer o poder de quem orar receber. Então houve alguma coisa ali, alguma evidência ali, mas não, o próprio Lucas não registra que foram línguas. Fala que houve ali, algo ali que ficou visível, mas ele não registra o que foi. Então, aí mais muitos acreditam que foram as línguas, né? No caso de Paulo, em Atos 9 também não fala, mas depois o Paulo diz que falava mais línguas que todos os coríntios, né? Mas lá não ficou registrado que houve a manifestação. Então aí é essa questão. Esses autores, né, que vêm sendo traduzidos para o Brasil, tem
gerada aqui a partir desses autores que eu citei, né, Amos Yong, além dos que eu já citei, né, e tantos outros livros, né, e também a gente vê aí uma safra de teólogos, né, de anos para cá, que também vem comentando. Como eu disse, sempre houve quem escrevesse aqui no Brasil, dentro dos pentecostais, mas muitas das vezes eram livros mais devocionais do que ligado à teologia, explicado quase que dentro com parte da bibliografia, né, na questão acadêmica, né? Então a gente sempre teve aqui, além dos que eu citei, a gente poderia citar escritores que escrevem, né, há tempos aqui no Brasil, como Ciro Zibordi, podemos citar, né, Jeremias do Couto, né, os autores, né, José Gonçalves, mais recentemente, né, Esdras Costa Bento, que há muito tempo já trabalha com a questão da hermenêutica, né, mas eu me lembro quando eu criei o meu blog Cristianismo Radical no ano 2008, no ano 2007, 2006 eu já vinha acompanhando alguns blogueiros evangélicos de modo geral no Brasil, mas é claro com uma certa atenção nos blogueiros assembleianos. Então, antes de eu criar o meu blog em 2008, eu já vinha observando alguns, pastor Altair Germano, Gutierrez Siqueira, que era um jovem de 18 anos, né, César Moisés, e aí Esdras Costa Bento. E em 2008 eu criei meu blog, Silas Daniel, e comecei até a interagir com eles, né, como blogueiro, e logo vendo as produções que eles... César Moisés já tinha escrito livros sobre marketing da escola dominical na época, né, tinha escrito um livro também ficcional para adolescente. E agora, recentemente, ele, de uns anos para cá, vem escrevendo dentro da questão da teologia pentecostal, né? Então, ele vem escrevendo excelentes livros, né? Em 2017 teve um muito importante. Agora ele fez uma enciclopédia juntamente com sua filha, Séfora, né, uma jovem. E excelente. O Gutierrez Siqueira tem escrito livros, né? Ele começou escrevendo pela CPAD, depois pela Thomas Nelson, já tem alguns livros escritos falando sobre a questão da teologia pentecostal, né? Então a gente vem vendo, né, Clayton Palmeiring, Kenner Terra, pessoas que estão aí, autores que eu vim conhecer esse ano, como o Julius Melo, né, que nem é assembleiano. Ele era da Igreja Bola de Neve até recentemente, agora está numa outra denominação, que escreveu um livro excelente, né, sobre pentecostalismo, com uma ampla bibliografia. Então a gente vem vendo autores, né, que eles justamente, vocês vê na citação dos livros deles, a desses autores americanos, que eu citei, e mais alguns, né, e citam outros, né, Frank Machia, citam diversos autores, que alguns que eu nem estou lembrando o nome aqui agora, mas Howard Marshall, Roger Strong, William Menzies, esses não faltam, né, na citação deles, porque comentam a teologia da pentecostal. Então, hoje nós temos bons materiais para se estudar a teologia pentecostal, seja de autores estrangeiros traduzidos para o português, seja de autores nacionais, né, para se estudar. E quando eu vou ler de forma devocional, para mim, e vejo tudo isso aí, eu acho, por exemplo, eu concordo que Lucas não é... O próprio John Stott, aliás, falou que ele fez uma revisão do livro Batismo e Plenitude do Espírito Santo, lançado em 1964,
no ano de 1990, onde ele começa praticamente admitia que tinha autores descritivos que não eram só descritivos, eram também teólogos. É o caso de Lucas. Então, Lucas foi só historiador, ele escreveu teologia, claro, e não é só Lucas. Mateus também fez teologia ao escrever seu evangelho, Marcos também fez, João também fez. Você quer livro mais cristológico do Novo Testamento que o Evangelho de João? João escreveu, então estava escrevendo seu evangelho, narrando sobre a vida de Jesus, mas estava fazendo teologia ali também, escrevendo sobre uma importante doutrina que é a cristologia. Todos eles também falam em pneumatologia, falam sobre a operação do Espírito Santo no ministério de Jesus, né? E depois o anúncio, seja por João Batista ou pelo próprio Jesus. Em cada evangelho você vai ver isso. No evangelho de João tem várias citações sobre a vinda do Consolador, né, do Paráclito. Todos os sinóticos, todos falam da citação de João: eu batizo com água, mas ele que vem após mim vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então tem... a gente vê teologia, claro que em Paulo, em Tiago, né, em Judas, em Hebreus, né, em cada livro, no próprio Apocalipse. Então, Lucas era historiador e era teólogo, concordo com isso aí. Também concordo que há algo específico sobre a questão de batismo com o Espírito Santo, né? Ele sempre esteve relacionado à questão do revestimento de poder, Atos 1 e 8, Lucas capítulo 24, a ser testemunha de Jesus, né? Então está aí. Também concordo que as línguas são uma evidência do batismo, né? O que eu acho que tem que haver um certo revisão de alguma coisa, né? Sobre duas questões. Primeiro, geralmente ao falar sobre a teologia de Lucas, dizem que a pneumatologia de Lucas era diferente da de Paulo. Paulo focou na soteriologia e Lucas na pneumatologia, em questão de poder testemunhar, para testemunhar a obra do Espírito Santo, mais de poder para testemunhar, e Paulo mais doutrina da salvação, mais na regeneração, na santificação, na justificação. Espírito Santo ligado a isso. E que a teologia, alguns chegam a afirmar que a teologia deles, a pneumatologia era diferente, mas daí eles voltam atrás falando não era diferente, era complementar. Então a teologia de Lucas era complementar, de Paulo ele era um teólogo autônomo. Eu sinceramente tenho dificuldade sobre esse ponto. Primeiro porque Lucas a gente só conhece ele por duas coisas: pelo evangelho que escreve, que leva o nome dele, e o livro de Atos, e a outra coisa porque ele era companheiro de Paulo. Um companheiro se separava, até nas prisões, que a partir do capítulo 16 ele sai da terceira pessoa e se inclui, e fala nós, se inclui na carta. Um companheiro de Paulo citado nas epístolas, não é? Então dizer que ele tinha uma teologia autônoma do apóstolo, que ele foi o grande companheiro e que era o grande teólogo no Novo Testamento, eu tenho dificuldade de entender isso. Né? Não estou batendo martelo nada, falando que tenho dificuldade sabendo que Lucas era assim, né? E ali nos bastidores e grande companheiro de Paulo. A segunda coisa que eu tenho dificuldade é dizer que a pneumatologia paulina é apenas para a doutrina da salvação soteriológica. Discordo. Não é não. É só ver as cartas de Paulo. Gálatas, Romanos. Você vai ver a doutrina da salvação em Romanos, vai ver. Mas vai ver ali também ele falando do poder do Espírito Santo, de dons para a igreja, para a expansão do reino de Deus. O capítulo 12 de Romanos, ele vai citar os dons ali, fazer uma lista de dons. Capítulo 15, ele vai falar, olha, a palavra que a gente levou foi por meio de sinais, poder do Espírito Santo. Ele está falando de testemunha ali. Coríntios, meu Deus. Capítulo 12 de Coríntios, ali está falando
sobre os dons espirituais, o aperfeiçoamento dos santos, da igreja, capítulo 12, capítulo 13, né, onde ele fala do amor, mas fala um pouquinho dos dons, capítulo 14, né, dois capítulos ali só ensinando sobre a questão dos dons espirituais, como que ele só ficou na questão de soteriologia, pneumatologia, se o maior ensino que a gente tem no Novo Testamento sobre a utilização dos dons é Corinto, é capítulo 12, capítulo 14 de Corinto. É claro que vendo as experiências em Atos ali e aplicando o ensino paulino para a utilização dos dons em Corinto. Então, nas outras cartas paulinas, a gente vai ver isso também. Então, eu tenho dificuldade de afirmar que Paulo, a pneumatologia dele era apenas soteriológica. Discordo, com todo respeito aos que escreveram e pensam, mas não é o que eu vejo nas cartas de Paulo, né? E a última coisa é sobre batismo com o Espírito Santo. Eu até entendo que seja uma manifestação distinta, né, da salvação, do testemunho e tal. Creio que as línguas são uma evidência, sim. A gente vê em Atos, mas a gente vê alguns casos em Atos, né? Você não vê em todos os casos. Você vê nos 120, em Atos capítulo 2, mas não nos 3.000 que converteram. Nem nos 5.000 que converteram depois. Nem nas conversões inúmeras do Ministério das Viagens Missionárias de Paulo. Mas você vê alguns casos, 3 casos. E alguns que o Atos capítulo 8 que subentende, que seja. Mas eu vejo como um sinal, uma evidência, e pelas essas que foi mostradas, capítulo 2, capítulo 10, capítulo 19, dá para entender que é um sinal, sim. Né? Aplicando lá Joel capítulo 2, versículo 28, né, derramamento do Espírito. Agora, o que eu penso é o seguinte: eu creio que não é a única evidência. É isso aí que eu penso. Ela é uma evidência, mas não bater o martelo e dizer essa é a única evidência do batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque em João capítulo 3, versículo 8, Jesus diz assim: o vento sopra onde quer. O Espírito é livre. Né? O Espírito é livre. Há inúmeros dons. Uma pessoa pode, né, ser cheia do Espírito Santo com outro dom. E lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, Paulo fala assim: falam todos em línguas? Tem todos o dom de profetizar? Tem todos o dom de curar? E aí tem pessoas que têm dificuldade de entender quando ele fala no 1 Coríntios 12, 30 e 12, 13, quando fala todos nós bebemos do mesmo Espírito, foi batizado no mesmo Espírito, aí, e fala, não, mas isso aí é outro batismo do Espírito Santo, é batismo no corpo, não sei o quê. Não sei. Paulo falou batismo no Espírito, né? Ele falou batismo no Espírito. Então, tem pessoas que eu vejo que às vezes é até privada de um ofício ministerial porque não fala em línguas. E sendo que a pessoa é uma pessoa que eu conheci casos de pessoas cheias do Espírito Santo, que evangelizavam, pregavam mais que muita gente que falava em línguas, manifestava o fruto do Espírito, o amor, a misericórdia, e muitas das vezes não pôde ser separado por um ofício porque não falava em língua, não era batizado. Mas era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Né? Então eu acho que é isso aí. Uma vez o pastor Elianai Cabral Júnior, filho do pastor Elianai Cabral, que também é um autor assembleiano, né, que já escreve há tempos, até esqueci de citar ele no primeiro momento, junto com aqueles outros autores, pastor Elianai Cabral. Mas ele tem um filho, chama Elianai Cabral Júnior, tem um blog, eu não sei se ele ainda tem, mas há uns 15 anos atrás ele fez um artigo sobre o meu pentecostalismo revisado. E aí ele falava sobre que deveria ser feita uma revisão sobre esse ensino,
sobre a única evidência. E há teólogos famosos que questionam isso, né? Há teólogos famosos. Foi lançado agora recentemente no Brasil um comentário exegético de 1 Coríntios, do famoso pastor pentecostal assembleiano americano, Gordon Fee. A CPAD tem outras obras dele escritas. Esse foi lançado pela editora Vida Nova, mas ela lançou uma obra dele também, uns 3 anos atrás, que é sobre exegese, né? Sobre exegese. O Gordon Fee, ao comentar 1 Coríntios capítulo 12, né? Com várias páginas, né? Essa enciclopédia, ele entende, o Gordon Fee concorda com o John Stott, né? Como batismo do Espírito Santo ser até sinônimo de regeneração e a evidência não ser apenas línguas, né? Mas, considerando até como operação distinta e manifestação distinta e ser para revestimento de poder, e considerando que as línguas são evidências, sim, o único questionamento que eu faço elas são a única evidência, né? Lendo o texto de 1 Coríntios capítulo 12, com todo aquele ensino que Paulo fala ali, será que se Billy Graham fosse de uma igreja pentecostal, Billy Graham não falava em línguas, né? Será que alguém tinha dúvida que ele era cheio do Espírito Santo, considerado o maior pregador do século XX, pregou mais pessoas que qualquer outra pessoa, era batista, né? Ele tem um livro, ele tem vários livros, mas um deles, escrito em 1978, foi lançado pela editora Vida Nova com o título O Espírito Santo. Depois relançaram, mudaram o título. O livro continuou o mesmo, Poder do Espírito Santo. E nela ele fala que não falava em línguas, né? Que entendia que já era batizado, mas sem falar em língua. Billy Graham. Será que Hernandes Dias Lopes, para citar um caso, né? É uma pessoa que tem uma pregação cheia do Espírito Santo também? O vento sopra onde quer, né? Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Então são coisas que a gente eu acho que tem que ser pensada, né? Tem que ser pensada. Bem, depois a gente volta a falar mais sobre teologia pentecostal. Um abraço, até o próximo vídeo. Obrigado por estar nos assistindo. Lembrando que no nosso canal, dê lá o seu like, seu joinha, se inscreva caso não seja inscrito, indique para mais alguém, tá ok? Deus abençoe a todos.